A eleição está se aproximando e começam a aparecer diagnósticos um pouco desesperados, né? Especialmente de intelectuais e pensadores de esquerda, dizendo que o povo não sabe votar e que ele quer ser enganado e vai, enfim, conforme o Bolsonaro cresce um pouco nas pesquisas, né? Essas reações vão aumentando. Mas será que o povo não sabe votar mesmo? Será que as pessoas estão votando irracionalmente? Será que elas querem de fato, né, o pior para si mesmas? Vou falar um pouco disso nesse vídeo, a partir de alguns textos que eu escrevi no meu mais recente livro aqui, Páginas Livres. Enfim, em outros vídeos que eu fiz sobre esse livro, eu li 2 textos, né? Ainda vou lançar alguns outros, enfim, também lendo alguns trechos, mas nesse eu vou falar de maneira mais livre, porque o que eu vou dizer está espalhado em vários textos que eu escrevi aqui, especialmente aqueles em que eu falava sobre a eleição de Bolsonaro em 2018. Eu não faço pesquisa, antes, né, esclarecendo, eu não faço pesquisa empírica sobre formação de voto, né, eu não sou pesquisador empírico, eu sou filósofo, eu sou teórico. Então, o que eu vou dizer está ligado às leituras que eu fiz, né? Eu procuro me informar sobre isso, Jairo Nicolau e outras pessoas que fazem pesquisa sobre intenção de voto. E como, enfim, esses autores normalmente fazem pesquisa por meio de survey, né? Tem aí um espaço para a gente refletir sobre os discursos que estão circulando na sociedade, ou sobre, enfim, as propostas, as visões de mundo que a esquerda e a direita estão propondo para as pessoas, e pensar um pouco, né, o quanto isso está ou não influenciando a sua maneira de votar, né? Eu acho que talvez pesquisas mais qualitativas, né, focais, pudessem checar melhor se isso que eu estou falando aqui faz algum sentido ou não. Mas de qualquer maneira, vou arriscar aqui algumas coisas, como eu arrisquei escrevendo aqui no meu livro. A primeira coisa que me chama a atenção é que, por exemplo, os chamados partidos de esquerda, tradicionalmente, sempre tiveram um discurso muito claro em relação ao mercado de trabalho, uma proposta muito clara em relação ao mercado de trabalho e também quanto ao estado de bem-estar social, saúde, educação, etc. Vamos refletir um pouco sobre as questões do mercado de trabalho. O que a esquerda tem para oferecer? O que esses partidos têm para oferecer? A gente ainda está, né, repetindo faz muito tempo o discurso sindical, ou o discurso de uma defesa da CLT, ou da ampliação do emprego formal para toda a sociedade. Isso seria excelente, e eu acho que poderia ser um objetivo louvável se o mundo não tivesse mudado completamente, né? Desde a década de 90 e principalmente nos últimos 15 anos. O presidente Lula, quando saiu da cadeia, vocês devem lembrar, uma das coisas que ele disse no discurso, muito emocionado, foi que os sindicatos precisam construir um discurso para dar conta desse novo mundo do trabalho que está, né, enfim, funcionando diante dos nossos olhos, em que o emprego formal deixou de ser praticamente algo que se possa querer, quer dizer, tem gente que vai passar a vida inteira sem ter um emprego formal, e mais do que isso, muita gente não quer ter um emprego formal, mesmo as pessoas que estão num trabalho bastante precário, né? Porque elas sabem que essa flexibilidade de horário, a possibilidade de trabalhar, enfim, a hora que você quiser, é algo extremamente, enfim, confortável, né? Você poder, por exemplo, levar o seu filho no médico à tarde, né? Ou levar o seu filho na escola e poder trabalhar, enfim, a hora que você quiser. Os aplicativos de entrega e, enfim, de transporte prometem isso para os trabalhadores, e as pessoas gostam, né? Porque esse é um tipo de privilégio que só tinha antigamente pessoas que estavam no topo do mercado de trabalho, que não precisavam ter controle de horário, né? Como eu não tenho também, eu não tenho controle de horário, não sei os meus horários de aula, né? Eu estou numa posição como professor universitário extremamente privilegiada nesse aspecto. Mas quem é que pode... Veja, no modelo tradicional de emprego, no modelo tradicional, você não pode levantar para fazer xixi sem autorização do seu empregador, dependendo da função que você faça, né?
da função que você exerça, né? Melhor dizendo. Então, veja, que emancipação é essa em que eu prometo para as pessoas um contrato de emprego formal, etc., que todo mundo quer, mas que todo mundo sabe também que é extremamente opressor, né? Você trabalhar para uma instituição que te controla por, né, 8 horas todo dia, quando são 8, porque tem horas extras também. E a gente sabe que agora, por exemplo, quando você ultrapassa ali um patamar salarial, pelo menos essa é a minha impressão, né? No meu cotidiano, quando as pessoas ultrapassam um certo patamar salarial ali de 3, 4 mil reais, as empresas querem a sua alma, basicamente, né? Elas não querem só que você trabalhe para elas, elas querem que você entregue a sua alma, a sua consciência. Você tem que, enfim, acreditar no líder, acreditar nos valores da empresa, ficar além do horário, etc. Tem todo um processo aí de quase, né, que, enfim, acho que aquele livro O Novo Espírito do Capitalismo captou muito bem, né, do Boltanski e da Capello, que ainda está funcionando, né, que transforma, enfim, incorporou um discurso meio místico, né, e meio a lá 1968, as empresas viraram uma espécie de comunidades meio, né, pseudo-hippies, em que você tem um líder, você tem valores, e você também se diverte e trabalha ao mesmo tempo, e você tem que ter um certo objetivo, você tem que ter um propósito, né? Não sei se as pessoas acreditam mais muito nisso, isso está caindo, né, já quer dizer, em descrédito, esse modelo Google, e com certeza muita gente, ainda mais depois da pandemia, né, percebeu o quanto tempo perdia. Isso está sendo discutido nesse momento na esfera pública, e as pessoas querem, na verdade, continuar trabalhando em casa e ter essa possibilidade. Então, por pior que ganhe um motorista de Uber, por pior que ganhe um entregador, né, de aplicativo, ele ter essa flexibilidade, eu acho que não é uma coisa que eles queiram abrir mão, é algo que se tornou, enfim, importante. Então, repetir o discurso sindicalista para essas pessoas me parece que não vai dar voto, infelizmente, né? E veja, os grupos de direita sim, apresentaram alternativas para o mercado de trabalho já nesses termos. A gente pode até achar que é uma enganação, que isso não vai funcionar, mas existe um discurso claro que vamos ser empreendedores, né? A gente vai dar acesso a crédito, você tem que de fato trabalhar de maneira mais livre, mas, né, sem depender do seu empregador. Existe essa perspectiva, né, de se construir uma existência não dominada pelo trabalho, que você tenha mais tempo livre. Isso significa também que você não pode ter um contrato de trabalho em que você está ali 8, 10, 12 horas fechado no escritório, tendo que pedir autorização para fazer xixi, né, sem poder sair para ter algum compromisso, se você tiver algum compromisso pessoal, para conseguir, né, um horário no médico, etc, etc. Então, me parece que uma esquerda que não consegue sequer construir um discurso coerente e convincente por mercado de trabalho, quando ela vai pedir voto para a sociedade, ela empolga pouco, né? Empolga pouco e empolga os grupos já organizados, os grupos já incluídos. Então, não me parece, por exemplo, que uma pessoa de uma classe mais baixa ou mais pobre, né, do ponto de vista econômico, enfim, votar num candidato de direita me parece bastante racional se a gente pensa apenas nesse tema do mercado de trabalho, né? Eu escrevi, enfim, sobre isso aqui no livro. E essa foi uma das razões pelas quais, aliás, eu parei de escrever sobre direito do trabalho lá perto dos anos 2000 e pouco, né? Porque simplesmente eu achei que eu estava falando para surdos, né? Estava falando num contexto em que ninguém estava preparado para ouvir o que eu estava dizendo. E aí, veja, não é nem uma questão de eu ser nenhum autor de vanguarda, né? Eu estava lendo ali o André Gorz, Metamorfose do Trabalho, eu estava lendo René Castells, mas para o debate brasileiro, essa discussão deles já era muito avançada. Eles já estavam dizendo coisas semelhantes ao que eu estou dizendo aqui, né? A necessidade de criar uma outra visão de proteção social, criar uma outra visão, né, do que seria a proteção das pessoas no mercado de trabalho, que não pode ser mais considerado mercado de emprego. Isso já estava tudo lá.
mas o debate aqui ainda estava muito, né, centrado na ideia de que o Brasil seria um país industrial à la China, né, que tinha muito espaço ainda para se avançar nesse aspecto, o que acabou não acontecendo, não aconteceu de fato, e a gente está imerso então numa situação, enfim, de que não temos um discurso enfim, no campo da esquerda convincente para, enfim, a massa dos trabalhadores, né? Então, bom, isso combinado com outros fatores, né, eu vou falar só desse nesse vídeo, eu acho que explica um pouco, né, dá para, enfim, explicar esse voto, né, de pessoas mais simples ou mais pobres, enfim, em forças, então em forças de direita, né? Acho que outra discussão também, que é bastante importante, é que existe um voto, enfim, conservador de fato e que está convencido, né, que se convenceu ou que concorda com a visão dos grupos de direita a respeito das questões relativas à família, né, quer dizer, homossexuais, transexuais, etc. Existe um grupo de pessoas religiosas e conservadoras que, enfim, é contrário a esses direitos, né? É contrário a esses direitos. E também essa direita, digamos, mais liberal se uniu a uma direita conservadora nos costumes, e essa direita conservadora nos costumes, às vezes até radical demais, enfim, né, extremista, tá falando as coisas que as pessoas querem ouvir, né? Então também não dá para dizer que as pessoas estão voltando enganadas, ou que estão sendo ludibriadas, né, ou que estão sendo, enfim, ou que estão votando de forma equivocada, não. Elas são conservadoras. E elas querem que a família esteja acima de tudo e que provavelmente essas pessoas não tenham direitos e não aí, de fato, são adversários políticos, né, de que tem uma visão mais liberal, como eu tenho, né, e também uma visão favorável, né, ao direito social, como eu tenho. Mas, de novo, não dá para dizer, estão sendo manipulados, estão sendo enganados, não. Existe, eu acho, um voto racional, por razões econômicas, né, num grupo político, vamos dizer assim, de direita liberal no campo da economia, porque ele apresenta um discurso coerente para as pessoas. Você vai ser empreendedor, você vai poder investir em ação, você vai ter acesso a crédito bancário, você vai poder trabalhar e poder arriscar ser seu próprio patrão, que é um discurso bem americano, mas é um discurso que faz sentido para o nosso contexto social, que compete com um discurso sindicalista, principalmente, que não apresenta alternativas, né? E que parece cada vez menos plausível para o nosso mundo atual. E outra coisa, tem um discurso de fato conservador no campo dos costumes, anti-gay, anti-LGBT, enfim, e religioso extremista, que se não ganha completamente uma parte das classes populares e das classes... Veja, eu não estou falando das classes médias e das classes altas, né? Porque sempre a perplexidade da esquerda é: por que os pobres não votam na gente se a gente é tão bonzinho, né? Se a gente quer o bem deles, né? Eu estou falando, né, nesses termos, e por isso, porque pode ser que eles queiram outra coisa, né? Eles não querem exatamente o que a gente quer para eles. Eles têm outras expectativas, né? Então, só para completar o raciocínio, né? Então tem também esse grupo de pessoas mais religioso, mais, enfim, e que defende essa agenda mais conservadora no campo dos costumes, e que não está ligando para arte, não está ligando para nada, né? Enfim, não está preocupado com censura, etc, etc, como aliás boa parte da população. Então, me parece, para começar, que se a esquerda não conseguir construir um outro discurso para o mundo do trabalho, né, que seja convincente e que prometa alguma coisa além de uma CLT que parece cada vez mais algo para uma elite ou para um grupo muito específico de pessoas, e algo que as pessoas não querem, e também, né, uma esquerda que não perceba que precisa convencer as pessoas dos seus valores e debater esses valores, e não simplesmente dizer quem é religioso é o desqualificado, enfim, deve ser excluído do debate político, né? Se a gente não conseguir fazer isso, acho que o avanço eleitoral vai ficar comprometido.
E tudo isso num contexto em que vários políticos mais à esquerda, pela primeira vez, né, durante a democracia, ficaram ligados, foram pegos, né, em atos de corrupção, alguns explicitamente, outros, né, estavam participando de um governo onde isso estava acontecendo. Então a esquerda não tem mais né, essa superioridade moral que tinha antes, né, que era, bom, a gente é impoluto, a gente não estamos metidos em corrupção. Isso se igualou, não adianta mais dizer isso para se diferenciar. Teria que se fazer um trabalho de fato de proposta, né, ideológico, no sentido bom da palavra, né, proposta política, debate político, proposta de política pública, visão de país, visão de Estado e visão do que pode ser a sua vida, né? Como é que vai ser? Isso, infelizmente, parece que não faz parte desse momento, pelo menos, do debate político. E eu acho que precisa entrar no debate político se a gente quiser avançar, né? Porque vai ter eleição esse ano, mas essa não vai ser a última eleição. Tem outras eleições ainda. E eu espero não morrer, né? Não morrer num país sem democracia e com uma política conservadora à la Viktor Orbán ou à la Putin, né, que proíbe homossexuais de se manifestarem na esfera pública. Não quero voltar a ter a dona Solange, por exemplo, né, que era censora, que colocou o Chacrinha na cadeia, né, porque ele falou, vocês querem bacalhau no programa dele, né? Enfim, não quero voltar ao que foi a ditadura militar e todas as suas excrescências, né, porque eu acho que esse horizonte a gente não pode excluir, não. A gente não pode excluir do horizonte. Ele está presente no discurso dessas forças políticas que estão, enfim, no poder agora. E a gente sabe também que os agentes econômicos, na hora H, né, eles defendem os valores econômicos e não os valores humanos, e nem os valores dos direitos humanos. Então, fazem acordo com qualquer força, como fizeram acordo com a Alemanha nazista, fizeram acordo com, né, a ditadura chilena, fizeram acordo com a ditadura brasileira, e farão acordo com qualquer outra ditadura que venha a existir, desde que ela não mexa na propriedade privada e mantenha o mercado funcionando de maneira relativamente livre.